Então, vamos lá. Fui convidada, né, para falar sobre empreendedorismo nessa jornada corporativa. E aí eu acrescentei esse subtítulo, né, Alimentando o Futuro. Alimentando porque a gente pode ter várias ideias do que é alimentar o futuro, né, do que seria esse título. Então, eu gostaria até de começar a apresentação perguntando, indagando isso para vocês. O que vocês imaginam sobre esse título, Alimentando o Futuro? E como vocês se enxergam no futuro enquanto profissionais? E aí eu não quero que isso fique só na mente de vocês, eu quero que vocês entrem ou com esse QR Code ou com esse link e respondam com uma palavra como vocês se enxergam no futuro enquanto profissionais. Ah, eu quero ser rico, quero ser blogueiro, quero ser pesquisador, quero ser empreendedor. Como vocês se veem? Eu perguntei isso por quê? E até complementando, quero parabenizar o Matheus também pela fala dele, e acho que vai casar bastante o que ele falou com um pouco do que eu vou falar. E complementando até o que ele falou, está mudando muito o perfil dos estudantes, o perfil dos profissionais, porque até então ninguém colocou ali que quer ser um professor universitário, que quer ser um pesquisador, porque não é mais tão simples assim. Acho que a gente quer mais, não que seja simples ser um pesquisador, né? Mas a gente quer mais, as pessoas querem ser mais ousadas, ser mais desafiadoras. E se fosse alguns anos atrás, pelo menos se fosse na minha geração, todo mundo, ou quase todo mundo, escreveria professor pesquisador, professor pesquisador, professor pesquisador, que era o que a gente via, vislumbrava quando fazia mestrado, quando fazia doutorado, né? E agora não, a gente tem visto uma pegada bem diferente. E aí, só para situar a minha relação com o empreendedorismo, eu vou contar um pouco da minha história também. E aí depois a gente vê se tem mais palavrinhas lá na nuvem de palavras. Bom, eu coloquei esse título Alimentando o Futuro porque a minha vida está totalmente relacionada com a alimentação, desde a minha infância até os dias atuais, porque na infância, pré-adolescência, eu trabalhava para minha mãe, junto com meus irmãos, vendendo salgadinhos numa fábrica de móveis, nos horários de intervalo. Depois eu passei numa escola particular e vendia salgadinho para bater na mensalidade. E aí depois, 2004, entrei na graduação, meu tão esperado sonho se realizando, né? Entrei na Unifal e fui fazer nutrição, de novo, o alimento aí na minha vida. E aí, 2004 a 2008, realizei o curso e o que eu pensava durante e após? Quero ser professora e quero ser pesquisadora. Sempre amei essa área da pesquisa, sempre admirei muito. E aí me via como aquele profissional de jaleco dentro do laboratório, realizando as minhas inúmeras pesquisas, sendo contemplada por isso e tudo mais. Então, fui traçando meu caminho, fui seguindo nessa direção. Formei em 2008 e aí iniciei o mestrado, formei lá em Alfenas, no sul de Minas, fui para Viçosa, fiz meu mestrado, iniciei o doutorado em 2010 e aí em 2010 surgiu uma grande oportunidade. Inclusive, nesse período em que eu fazia doutorado, era um momento muito feliz para as pesquisas, um momento que as pessoas conseguiam muito intercâmbio, possibilidade de doutorado sanduíche, e assim, quase todo mundo da minha época foi para fora. E por que eu não fui? Porque a oportunidade de fora veio para mim. Então, acabei não fazendo sanduíche porque surgiu uma oportunidade de trabalhar com um programa localizado lá em Seattle, nos Estados Unidos, que trabalha com o quê? Com desenvolvimento e transferência de tecnologia de forma gratuita para diminuir a fome, diminuir as mazelas relativas à falta de alimento.
E aí entrei como bolsista no convênio da UFV com a PEF, que é o Program for Appropriate Technology in Health. É uma organização global, sem fins lucrativos, que atua na melhoria da saúde pública e atua muito na Ásia, na África, nos países menos desenvolvidos aqui do Brasil, aqui da América. E qual que foi essa tecnologia que eles pretendiam transferir na época? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Se conhecem o processo de refino do arroz, mas durante o polimento, o refino, sobra uma farinhazinha que a gente conhece como quirera. E aquela quirera é descartada, é inutilizável. Então, a ideia dessa tecnologia era pegar essa quirera, acrescentar um mix de vitaminas e minerais, no caso, zinco, ferro, B1, tiamina e B9, ácido fólico, e fazer um processo de extrusão para tornar essa quirera com o mix, essa farinhazinha com o mix de vitaminas e minerais, um grão de arroz. Pega esse grão de arroz bem fortificado e acrescenta no arroz convencional. Então, acrescentava uma proporção de 5% nesse arroz convencional, deixando ele fortificado. E para que isso? Para diminuir os prejuízos causados, diminuir ou até mesmo evitar a progressão da fome oculta, porque a gente fala muito de fome, né? A fome, a pessoa desnutrida, a pessoa com baixo peso, mas não existe só esse tipo de fome, por conta da má alimentação em sentido de quantidade. Existe a fome também devido à má alimentação no sentido de qualidade. E aí, pessoas obesas podem ter anemia, podem ter osteoporose, podem ter outras deficiências, até alguns relatos, alguns estudos relacionam deficiência de alguns minerais com depressão, com bipolaridade, né? Então, é uma fome que a gente não enxerga facilmente, que não está tão visível, mas que ela existe e vai causando prejuízos a médio, a longo prazo. E aí, a ideia dessa transferência era transferir para empresas, para indústrias arrozeiras, para produzir isso e oferecer para as cidades, para as regiões, a um custo semelhante ou um pouco superior ao arroz tradicional, para evitar anemia ferropriva, má formação do tubo neural, né? Então, crianças que às vezes nascem com má formação do tubo neural e isso leva a uma série de prejuízos. E a ideia foi tão bem vista que até o Maurício de Souza, o pai da Mônica, né, da turminha da Mônica, engajou essa campanha. Então, foi aí que eu acho que iniciou a questão do empreendedorismo social nesse caso, porque existia transferência de uma tecnologia de forma gratuita. Ou seja, o conhecimento científico, o conhecimento da universidade, fazendo mudança lá fora, fazendo mudança a nível nacional, quem sabe a nível mundial. Então, fiquei um bom tempo nessa parceria, nesse convênio. A gente até chegou a criar um instituto para combate à fome oculta, e no qual eu tive contato com pesquisadores, empresários de vários locais do Brasil. E aí, em 2014, chegou o fim do doutorado. Formei, tudo lindo, maravilhoso, defesa cheia de amigos, cheia de pessoas queridas, e agora? O que eu vou fazer agora? E como todo mundo, vou correr atrás de concurso, né? Porque a gente, pelo menos até então, quando eu terminei meu doutorado, finalizou o doutorado, concurso. E aí saí naquela saga, naquela loucura de prestação de concursos. Concursos em todo canto do Brasil. Aparecia a seleção, estava eu lá. E sempre batendo na trave
quinto lugar, quarto lugar, terceiro lugar, mas nunca entrando. Em 2017, chegou então uma mensagem no meu e-mail sobre seleção para professora aqui na UVV. E aí pensei, bom, por que não, né? Até então era a universidade pública o meu foco, mas por que não uma universidade particular? Vamos lá, é a universidade, trabalha com ensino, pesquisa e extensão, estou dentro, vou tentar essa seleção. Tentei a seleção e passei. Aí cheguei chegando, felizona, porque a saga tinha dado pausa pelo menos por um tempo. Aí em 2018, entrei para o programa de biotecnologia vegetal sem entender muito bem o que era esse programa. Até porque sou nutricionista, mestrado e doutorado em ciência e tecnologia, né? Aí entrei para a biotec, como diz os capixabas, me senti toda poderosa, estava focando, né? E aí pensei, agora que eu vou focar com as minhas pesquisas. Vou bombar com aquilo que eu gosto de fazer. Mas aí entrei na UVV, entrei no programa de biotec, no estado aqui do Espírito Santo. Um monte de palavras começaram a fazer parte do meu cotidiano. Um monte de palavras que até então eram novas para mim, que não faziam muito parte do meu dia a dia. Empreendedorismo, mercado, lucratividade, inovação, dor. Nossa, ouvi tanta dor, né? A dor do mercado, a dor do consumidor, a dor do sistema, tudo dor, né? Os soft skills, plano de negócio e editais, vários editais que começaram a surgir com essa pegada de empreendedorismo e inovação. E aí, o programa de biotec também vem muito com isso, né? Com empreendedorismo, inovação, tem disciplinas que os alunos fazem sobre esses assuntos. Então, eu já estava começando a ser contaminada, no bom sentido, por essas palavrinhas, por esse novo ver. E aí, dentre esses editais, surgiu o Centelha, que o Matheus falou muito bem sobre ele. Em 2019, surgiu o programa Centelha aqui no estado, né? Foi lançado o edital. E aí, o professor Alessandro Coutinho, que faz parte do programa de biotecnologia vegetal, foi o grande incentivador de todos nós, docentes, alunos, pesquisadores da UVV, para poder mandar propostas. E aí choveu de propostas, várias propostas foram submetidas. Cada docente, inclusive, submeteu 2, 3, 4, várias propostas. E aí, essa equipe aqui submeteu, dentre outras propostas, 2 que foram selecionadas e encabeçadas aí pelo professor Tadeu, que é docente do programa também. Então, juntou 2 propostas e aí, dentre 3.553 propostas submetidas, 56 foram aprovadas. E dessas 56, 2, no qual essa pertence a essa equipe, foi selecionada, correspondendo ao 3º lugar dentro da temática biotecnologia e genética, tendo mais de 3.500 propostas submetidas. Então, o que a gente fez? Juntou a simbiótica e a probiótica em uma só empresa, que hoje chama Biótica. E qual que é a proposta dela? A proposta é, da probiótica, produzir uma bebida vegetal à base de soja, fermentada com kefir. Não sei se todos conhecem, se é comum para vocês. Aqui na UVV, acho que 100% conhece. Mas não sei quanto aos outros. Tem sido muito disseminado o seu consumo, né? Só que, tradicionalmente, o kefir é fermentado em leite. Então, a proposta era fermentar em bebidas vegetais, porque aí pessoas que têm intolerância
à lactose, alergia à proteína, ou que não querem consumir lácteos, não gostam, vegetarianos, né? Poderiam ter os benefícios da bebida, desses micro-organismos do kefir. Então, a bebida de soja com kefir e a bebida de Yacon com kefir. E aí, iniciamos nessa empreitada, fomos selecionados. Na época, eu ouvi o Matheus falando que hoje está 80 mil. Na época, nós fomos contemplados com 60 mil cada empresa, então totalizou 120 mil reais para a gente iniciar esse desafio. E foi, de fato, um grande desafio, porque, como eu mencionei até então, eu era professora e pesquisadora. E toda aquela equipe que está na mesa, pesquisador e professor. Tudo que a gente fazia era em pequena escala. Era tipo 1 litro de bebida, 500 ml de bebida. E aí, de repente, a gente tem que fazer 500 litros de bebida. De repente, a gente tem 500 garrafinhas para vender. Então, foram muitos desafios. Foram não, ainda existem muitos desafios. E aí, até, não sei se vocês vão ouvir aqui o vídeo. Nós queremos adicional. Tá? Adicional. Ó, vaporzinho, 100 graus. Conseguiram ouvir? Sim, professora. Sim. Isso aqui para mostrar os perrengues que a gente passou, porque quando a gente fez em pequena escala, era tudo bonitinho, tudo funcionava. De repente, a gente chega com quase 100 quilos de soja para fazer 500 litros de bebida e a soja simplesmente não desmanchava. E aí, a gente teve a bebida, mas depois teve que tirar o resíduo da soja com a pá, né? Então, isso foi um dos perrengues, um dos trabalhos, né, que a gente teve ao longo dessa caminhada. E depois saía a equipe aí de porta em porta, quase entregando, vendendo as bebidas e entregando, apresentando em alguns eventos aqui na cidade, no estado. Então, foi uma virada de chave muito importante para a gente, e assim, de um salto gigantesco, porque partir de 1 litro para 500 litros, né? E aí, tipo, a gente fazia em laboratório, e agora? Aonde que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? E aí a gente foi fazer numa cervejaria, e aí segue muito o processo de fermentação, de produção da cervejaria. Então, a gente foi atrás de uma cervejaria e sublocou o local. E aí, complementando com isso, então, essa questão de querer mais e mais e tudo, e o pesquisador, ele é um eterno estudante, né? Porque a gente sempre quer estudar, quer aprender, e aí me apaixonei por esse mundo da fermentação. Já era apaixonada no sentido de beber, de happy hour, de festinhas, né? E aí me apaixonei por estudar. E foi em 2021, então, que eu iniciei um curso de sommelier, e aí queria aprender sobre vinhos, né? Refinar, e achei que eu sabia alguma coisa, e no curso eu vi que eu não sabia era nada. Mas foi muito interessante, porque nesse curso eu comecei a ter contato com produtores, com empresas, com empreendedores, uma linguagem diferente, tipo, a minha linguagem científica não conversava muito bem com a linguagem dessas pessoas, né, que era uma linguagem mais mercadológica. E aí começou também, não começou, continuou essa mudança, continuou esse crescimento em termos de conhecimento técnico, mas um crescimento também em termos de inovação, de empreendedorismo, de mercado, e fui descobrindo aí uma paixão também por outras coisas além da pesquisa. E quando a gente para pensar, a gente teve o exemplo agora da pandemia, né? Com a pandemia, muita gente teve lojas fechadas, trabalhos reduzidos, desemprego,
muitos setores foram grandemente afetados, mas o setor de alimentos e bebida não parou, muito pelo contrário, o setor de bebidas, então, até cresceu bastante, cerveja, vinho, porque as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa, as lives de cantores, né, e tudo. Então, o setor de alimentos, sempre lá com sua importância, né, importância no PIB, importância na geração de empregos, importância na inclusão, importância em vários setores. E aí, fiquei pensando, por que não fazer algo mais? Eu quero fazer algo mais, né? Tipo, o que eu já faço não é suficiente, vamos fazer algo mais, né? E aí, conversando especialmente com Carmelita, né? Que é professora aqui na UVB também, Diele já foi, mas hoje Carmelita que está aqui mais próxima comigo. A gente conversando e aí surgiu uma outra ideia, um outro empreendimento. As duas tinham iniciado recentemente com o programa Ideale. Nós três somos nutricionistas, né? E elas entraram com um programa no Ideale que é de nutrição para a família. Hoje a gente vê muita gente atendendo, muita nutricionista, atendendo isoladamente. Uma pessoa, outra pessoa, o filho de uma pessoa, o neto de outra pessoa. E elas vieram com essa proposta de cuidar da família. Então, por exemplo, se você tem um diabético em casa, ele não precisa ter o armário dele, a prateleira dele. Ele pode muito bem fazer parte do contexto alimentar da família, ou a família fazer parte do contexto alimentar dele. E isso promove inclusão, redução de custo, e todos são norteados para ter uma qualidade de vida melhor, né? E aí, assim como na medicina, por exemplo, que tem lá o endócrino, urologista, ginecologista, cirurgião plástico, tem várias especialidades, na nutrição também a gente tem. E a minha não é fazer atendimento clínico. Então, como que eu podia agregar a Ideale? Agregar o que eu domino, o que eu conheço, o que eu gosto ao programa delas. E aí, a gente conversando, e surgiu então a ideia de trabalhar com empresas. Então, foi criado com o intuito de auxiliar no crescimento da empresa, a fim de garantir a oferta e alimentos seguros e aumentar a competitividade. Então, o que a gente fornece de produto que está dentro do meu know-how, assim como das meninas também? Consultoria, assessoria em serviços de alimentação coletiva, restaurante, bares, cozinha industrial, hospitais. E assim, consultoria, assessoria, qualquer mestre, doutor tem capacidade, tem conteúdo suficiente para isso, porque a gente estuda muito, então a gente sabe muito como que é, tipo, o ideal, né? Claro que é difícil uma empresa alcançar esse ideal, mas o mais próximo que ela consiga já é uma diferença grande que a gente faz. Rotulagem de alimentos, análise sensorial de alimentos, embalagens, desenvolvimento de novos produtos e mentoria para aqueles especialmente recém-formados, que às vezes não sabem montar uma proposta para a empresa ou não sabe precificar os seus produtos, o seu trabalho. Então, a gente criou essa Ideale empresarial. E aí, bom, temos hoje, então, a Biótica e a Ideale. Somos professores e pesquisadores e queremos empreender. É difícil ou é tranquilo? Não, não tem nada de tranquilo, porque a gente tem inúmeras limitações. Limitações em termos jurídico, contábil, de marketing, de concorrência, de recursos, por isso que muitas das vezes a gente inicia após a aprovação em editais, que ajudam a fomentar essa nossa ideia, né? O linguajar, nosso linguajar é muito científico, e aí o meu consumidor não vai entender bulhufas. O meu sócio, se ele não for da academia, também não vai entender. Então, trabalhar esse linguajar, né? A gente precisa ajustar isso
para poder ter um retorno, né? Para poder comunicar melhor, não ficar só aquilo que fala e ninguém entende. E aí, para conseguir reduzir essas limitações, a gente foi atrás de outro edital. Então, assim como o Matheus comentou, hoje está se vendo mais essa possibilidade, está se vendo mais e se investindo, né? Então, tem editais, tem cursos, palestras, lives, tem muita coisa que está vindo para ajudar a gente nessa inovação que é o empreendedorismo, né? E aí a gente foi atrás desse edital de incubação de empreendimentos do IFES, aqui de Vila Velha, para poder sanar essas nossas limitações, porque eles nos ajudam exatamente com aquilo que a gente não entende muito, que é essa questão jurídica, contábil, de marketing, de escala, né? Eu faço em pequena escala, agora eu quero fazer em maior escala, de comércio, de custo. Então, nós fomos atrás desse edital, aí participamos, as duas empresas participaram e as duas foram selecionadas. A Biótica ficou em primeiro lugar e a Ideale só tinha uma vaga. Então, a Ideale ficou em segundo, mas a gente está torcendo aí para que peguem as duas propostas. E aí, pessoal, como eu mencionei, são muitas as limitações, mas quando a gente conquista, é muito bacana, é muito motivante. Só que a gente tem que prestar atenção em algumas questões, tem algumas situações que às vezes a gente já pode trabalhar melhor, ou evitar, ou começar a correr atrás. Então, isso aqui são algumas informações que eu, Cristiane, considero importante para fazer seu negócio dar certo. Autoconhecimento técnico-científico, a gente já tem. É fácil para a gente, né? Se estamos dentro de uma academia, isso é o que a gente vive e respira. Proatividade, porque, igual mostrei o vídeo, o Matheus também comentou, a gente não tem braços para uma empresa grande, então a gente vai ter que ser todos esses braços. A gente vai ter que comprar, produzir, vender, fazer o marketing. Então, no início, é todo mundo fazendo todo mundo. E aí, todo mundo tem que ter essa proatividade. É super importante saber como abrir, mas também como fechar o seu negócio. Às vezes a gente só pensa, às vezes não, acho que quase sempre, a gente só pensa em como abrir. Mas se depois se der errado, como é que vai fechar? Poxa, mas já está sendo tão negativo assim de pensar que vai dar errado? Não, mas pode acontecer. Ou às vezes não fecha, mas teve um sócio que quis sair, teve um sócio que teve uma outra oportunidade, vai embora, tanana. Como é que ele vai sair? Ou tem alguém querendo entrar na empresa, gostou da ideia, quer ser sócio. Como é que vai fazer isso? Então, tem que ter tudo isso muito bem ajustado, muito bem acertado. Em papel, não é da cabeça, em papel. Número de sócios, eu acho que isso é extremamente importante, porque muitos sócios são muitas ideias, às vezes muita discordância. Então, uns arriscam demais, outros arriscam de menos, uns são mais ousados, outros mais cautelosos. Então, ponderar esse número de sócios, igual nós na Biótica somos 8 sócios. Acho um número muito alto. A gente já passou por várias etapas de adaptação. Inclusive, já rolou muito estresse por conta dessa sociedade. Mas 8 é um número alto. 3, igual eu estou na outra, acho que flui melhor, que funciona melhor. Mas aí, cada grupo vai encontrar o seu número mais apropriado. É extremamente importante ter um plano de negócios. Quem quer ser o público, como que você vai alcançar ele, como que você vai vender isso, tipo, organizar todas essas informações, planejar tudo isso, fazer o planejamento estratégico, quais as metas a serem atingidas, essas metas a curto, médio, longo prazo. Então, a gente já tem que planejar tudo, do início ao fim, para que flua melhor, para que o lucro seja maior, para que a organização seja melhor também.
Acompanhamento do seu mercado. Então, o que o mercado quer de você, quer do seu produto? Você está atingindo as expectativas dele? A gente fez a primeira bebida da Biótica e a gente passou um questionário perguntando, porque a bebida ela é fermentada. E aí, se mudou a temperatura, a gente não pasteuriza igual a cerveja é pasteurizada, né? A gente não pasteuriza depois, então esses micro-organismos estão vivos. E aí, se a temperatura aqueceu um pouquinho, fez um pouco mais de calor, a pessoa esqueceu fora da geladeira, a garrafa estufa, na hora de abrir, aquilo explode, né? Sai vazando. Então, o que o consumidor está achando disso? Aconteceu isso com ele? Como que a gente vai mudar isso? O que a gente vai fazer para melhorar? Então, conversar com esse consumidor. Pessoas ou estratégias para conectar sua empresa com o público-alvo. Então, pessoas que sejam um elo entre a produção e o consumidor, entre a ideia e o seu ponto final, ou estratégias, né? Em relação às limitações, se a gente tem limitações nesses quesitos, então a gente tem que procurar ajuda. Ajuda contábil, de advogado, de marketing, de negócios. Tem pessoas capacitadas para isso. Então, vamos buscar essas pessoas capacitadas. Fontes de financiamento, fomento ou investidores anjos. Então, os editais de fomento ou empréstimo no banco, ou alguém que vai investir nessa sua ideia, como que vai funcionar isso? Quem que pode te ajudar a tirar essa ideia do papel, da cabeça e fazer ela virar realidade? E não existe treino, né? Se conserta o carro com ele em movimento. Por exemplo, a gente fez 500 litros de bebida. 500 litros tinha que dar certo, porque a gente tinha que beber, tinha que vender, porque a gente investiu, não do nosso bolso, apesar de a gente ter tirado do nosso bolso, mas muito veio por conta do aporte do Centelha. Mas a gente estava lá colocando dinheiro, então tinha que dar certo. Ficou abaulado, diminui a temperatura, aconteceu isso, vamos consertar nesse processo. Então, a gente não para refazer tudo e gastar muito tempo. Já tem que pensar em soluções mais imediatas. E ser resiliente, não quer dizer que o seu primeiro negócio vai dar certo. Não quer dizer também que vai dar errado. Mas a gente tem que estar preparado para tudo. E o negócio dá certo, mas vai ter alguns momentos que vai acontecer alguns empecilhos, algumas limitações, alguns aborrecimentos. Então, a gente tem que levantar a cabeça e seguir firme. E aí, o que eu deixo para vocês de mensagem é que seja dedicado, ético sempre, né? Porque as oportunidades surgem quando a gente se dedica àquilo que a gente faz. Então, a gente estudou, fez um mestrado, fez um doutorado, agora é hora de colher os frutos. E quais frutos são esses? Aí vai depender de cada um. Fazer tudo com ética, com respeito ao profissional que você é, ao profissional que o outro é, né? E eu penso que sempre para o bom profissional, as oportunidades sempre surgem. Trabalhe com aquelas skills, aquelas habilidades que você tem de melhor. Todos temos limitações, todos temos fraquezas, mas a gente tem força em algumas qualidades, alguns adjetivos. Então, foca nisso, vai fundo e voe muito alto. Ouse, abra o seu próprio negócio, se arrisque, porque mesmo que não dê certo, tudo que você ganhou de conhecimento, de aprendizado, de conteúdo, já valeu a pena. Então, é isso. Deixo aqui os meus contatos, muito obrigada. Tem meu contato por e-mail, tenho o Labia, que é meu laboratório de pesquisa, que apesar de empreender, eu amo a pesquisa e eu continuo fazendo isso. A Biótica, o Ideale, tem aí os Instagrams dos nossos perfis. E